Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a que momento vocês estão assistindo, né? Espero que estejam bem aí. Bom, nessa segunda semana nossa de atividades remotas, vocês vão começar a explorar agora a eletricidade, tá? Assunto principal da física nesse bimestre, como eu comentei nos áudios da semana passada, né? E primeiro tópico aqui, os equipamentos domésticos. Tá? Então a gente vai, como a gente está em casa, nada mais justo do que começar estudando eletricidade em casa, né? Bom, o que a gente vai explorar nessa semana é quais as variáveis físicas estão presentes nos aparelhos domésticos ligados à eletricidade, eletrodomésticos, eletrônicos, motores elétricos, enfim. Para quem não se lembra, o que são as variáveis físicas, né? Isso que a gente vai estudar agora voltado para a eletricidade. Tá? As variáveis físicas são grandezas que a gente pode medir ou calcular e que representam alguma informação física, né? Então, por exemplo, a gente pode medir a nossa altura, ou a altura da mesa, ou a altura da nossa casa, enfim. A altura é uma variável física de espaço. Espaço em uma dimensão, né? Uma linha que representa a altura. Então essa variável física a gente pode medir. E aí, por exemplo, a altura eu posso dar em metros, eu posso representar em centímetros, em polegadas, em milhas, enfim, né? Em pés, né? Geralmente na aviação se usa a altitude que o avião está voando em pés, né? Outra variável que a gente mede diariamente é o tempo, né? No caso eu coloquei aqui a idade, mas pode ser a duração de uma aula, a duração desse vídeo, enfim. Eu espero não passar de 10 minutos, vamos ver se eu consigo. Então tem muitas variáveis físicas, né? A massa, nossos quilos, né? A gente mede lá. Aliás, agora na quarentena ganhei alguns quilos, né? Perdi cabelos e ganhei quilos, acontece, né? A gente pode medir temperatura. Se estiver com febre, isso é um perigo, né? Então geralmente a gente mede a nossa temperatura. Quando a gente está saudável dá lá 36, 37 graus Celsius. A gente pode medir em graus Celsius, em graus Fahrenheit, em Kelvin, enfim. Então são todas essas variáveis físicas, nós temos uma infinidade, tá? Agora na eletricidade, que é o tema foco aqui desse bimestre, a gente pode medir, por exemplo, a tensão elétrica, corrente elétrica, potência, resistência elétrica, energia, carga. Repare que algumas vocês já devem ter estudado ou visto em alguma outra matéria, né? Por exemplo, energia. Energia está envolvida com todas as áreas da física, né? Tem energia mecânica, tem energia térmica, tem energia de radiação, tem energia elétrica, enfim. Assim como potência, né? Você pode estudar a potência mecânica de um carro, a potência elétrica de um motor, a potência está ligada com várias áreas da física também. Tá? Então essas são as variáveis que a gente vai começar a estudar agora. Vamos lá então aprofundar. O que vocês precisam fazer nessa primeira semana? Primeira atividade, aliás, segunda semana, né? Vocês vão precisar verificar nos aparelhos de casa, pelo menos 6, 7 aparelhos, depois eu falo da nota ali, mas a ideia é que vocês verifiquem em 10 aparelhos. Pode ser eletrodomésticos, eletrônicos. Quais os valores dessas variáveis? Vou dar um exemplo já. Não, vou dar vários. E aí usem a criatividade de vocês. Vocês podem verificar essas variáveis no celular, na bateria do celular, no carregador, no computador, na televisão, na geladeira, na máquina de lavar, no ventilador, no ar-condicionado, no que vocês tiverem aí. Coisas portáteis também, pilha, são tantas opções, vamos ver os exemplos, tá? E aí vocês têm que verificar essas informações no próprio aparelho. Geralmente fica atrás do aparelho, em alguma etiqueta, às vezes próximo do fio que vai para a tomada, né? E se não tiver alguma das variáveis, não tem problema. Nem em todos os aparelhos, né, tem tensão, frequência, corrente, tudo descrito lá. Se você tiver um aparelho que você não encontra a etiqueta,
mas tiver acesso à internet, procura a ficha técnica, pega o modelo do aparelho. Lá, eu tenho um monitor da LG de 20 polegadas. Pega o modelo dele, coloca lá no Google, escrito ficha técnica, que você deve achar essas informações lá. Coloquei alguns exemplos aqui. E o que vocês vão precisar procurar nesses aparelhos? A tensão, geralmente é U ou V. A corrente elétrica, geralmente I, de intensidade da corrente elétrica. A potência, P. E a frequência de funcionamento, F. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Carregador de celular, geralmente está anotado ali na própria caixinha do carregador essas informações. Televisão, às vezes tem uma etiqueta atrás aqui com essas informações. Na geladeira, pode ter uma etiqueta atrás da geladeira com as informações também. Então, o que precisa ser procurado? A tensão em volts, a corrente em amperes. Tá, ampere aqui fica com esse acento ao contrário, porque em francês é assim mesmo. E o ampere, que deu origem a essa unidade, era francês, né? A potência em watt e a frequência em hertz. Bom, por exemplo, a televisão aqui de casa. Ela tem uma tensão de 100 até 240 volts. Ela pode ser ligada em qualquer tomada de 100 até 240 volts. Tem uma corrente de 1,5 ampere máxima, e uma potência máxima também de 70 watts. E funciona ligado em tomadas de 50 a 60 Hz de frequência. Várias informações, né? Carregador de notebook. Peguei aqui meu carregador também. 100 até 240 volts. Corrente máxima que ele suporta é 1 ampere. Não fala da potência. E a frequência de 50 a 60. Já o micro-ondas é restrito a 127 volts, mas suporta até 15 amperes de corrente. Corrente 10 vezes maior que a da televisão, né? Uma potência de 1,1 kW, 1100 watts. Lembra que o quilo vale 1000, né? Então, 1 kg, 1000 watts, muito mais que a televisão, né? De potência. E só funciona com frequência de 60 Hz. Bateria do celular, 3,8 volts, 2600 mAh. Isso aqui não é frequência, é carga, porque está a corrente vezes o tempo, miliampere vezes hora. Mas de qualquer forma, foi o que eu achei. E potência 9,8 watts hora. Isso também não é potência, é energia. Watts vezes tempo dá energia, potência vezes tempo. Depois a gente volta nisso. Então o que vocês tiverem aí, chuveiro, celular, enfim, ventilador, torradeira, sanduicheira, liquidificador, batedeira, o que mais? Máquina de cortar cabelo do gato, para parar pelo de cachorro. Bom, vocês são criativos, tá? Façam uma tabela como essa. Como entregar a atividade? Faz no caderno uma tabela, de preferência uma página só, né? Tira uma foto bonitinha e manda no Moodle na atividade 1. Não esqueça de pôr o nome no começo da página, para ficar mais fácil depois pra gente corrigir e para vocês organizarem seu caderno, tá? A turma e a data. Certo? É isso. Boa semana e boa atividade para todos vocês.